Então, gente, acho que é muito importante eu deixar gravado o que eu senti nesses 2 dias aqui no Jardim do Túmulo. Eu quero trazer uma palavra para vocês. Ela está em 2 lugares. Ela está em Lucas, tem a parte que conta em Lucas e tem a parte que conta em João, que eu achei muito importante esses 2 textos. Fala a respeito de quando Jesus ele foi crucificado e ele foi colocado no sepulcro, certo? E nesse sepulcro ele estava vazio e era dentro de um jardim do lado do monte que ele foi crucificado, na saída, numa das saídas que havia da Cidade Velha, né? Da cidade de Jerusalém, hoje a gente chama de Cidade Velha. Então esse jardim que nós estamos aqui, ele é lindo demais, lindo demais, lindo demais. Então nós vemos realmente um jardim lindo, onde havia também havia um sepulcro novo, onde que corpo nenhum tinha sido colocado. E quando chegou no horário na sexta-feira, né, que ia entrar o Shabá, e sempre no Shabá não pode haver essas coisas de enterro, tudo. Então o que acontecia? Todas as pessoas que eram crucificadas, todos os bandidos, ladrões, tudo, eles permaneciam, vamos dizer assim, na cruz. E quando eles não permaneciam na cruz, o que acontecia? Eles eram quebrados os joelhos deles, eram quebrados os ossos para que eles morressem mais rápido. E estava Jesus na cruz e mais 2 ladrões. Então isso aconteceu, só que Jesus não foi quebrado nenhum osso, certo? Foi transpassado o lado dele, onde saiu sangue e água. Então nesse momento, em tudo isso que estava acontecendo, havia um homem do Sinédrio que ele era um discípulo de Jesus. O nome dele era José de Arimateia e ele fazia parte do Sinédrio. Então ele foi até Pilatos, ele pediu o corpo para Pilatos. Isso tudo nessa sexta-feira, antes da Páscoa, nessa loucura toda, antes deles entrarem no Shabá, antes de ter que parar tudo. Então, para voltar só no dia seguinte, para realmente poder ver, depois que saísse o Shabá, para poder ver o corpo de Jesus e ver o que fazer enterrar. Então esse homem, José de Arimateia, ele era dono desse sepulcro. Era um sepulcro para ele, para a família dele. E esse sepulcro, nenhum corpo tinha sido colocado ali. Ele, para a gente entender a figura dele, ele era um discípulo de Jesus, mas ele era um discípulo de Jesus que ele não aparecia tanto assim, ele não podia estar junto, ele não podia aparecer porque ele fazia parte do Sinédrio e tinha medo dos judeus. Mas nesse momento da crucificação e de tudo que aconteceu aqui em Jerusalém, com Jesus, com o mestre dele, com quem ele seguia, com quem ele acreditava que era o Messias, ele fez de tudo. Ele não pensou na reputação, ele não pensou na perseguição, ele foi até Pilatos, ele pediu o corpo e ele teve a permissão de tirar o corpo para colocar nesse sepulcro novo, que é nesse jardim que a gente mostrou agora há pouco. E o que fala comigo tudo isso, né? Do tempo que nós estamos vivendo, e não só ele também, junto com ele aí está no texto, esse texto praticamente está em Lucas, em 23:50 começa, e aí nós vamos para João. Então, o que acontece é que você vê a postura de José de Arimateia, mas você também vê uma outra pessoa entrando na história, Nicodemos, aquele homem que encontrou, né, um fariseu. Ele era muito importante no meio dos judeus e que encontrou Jesus à madrugada para conversar com Jesus. E foi aquela conversa que o Senhor fala a respeito do nascer de novo, né? E ele disse, tá, mas eu preciso voltar para o ventre da minha mãe, eu preciso nascer dessa forma. E não era isso que Jesus estava falando. Então, aqui nesse momento, né, da crucificação, eu acho que se cumpriu toda essa palavra. Realmente essa palavra ela se tornou vida, ela se tornou viva para Nicodemos também. E no momento que houve a crucificação, ele também estava ali, ele também junto com José de Arimateia estava ajudando. E o que ele faz? Ele fala ali a palavra que ele vem com mirra e aloés e ajuda a retirar o corpo de Jesus, preparar o corpo de Jesus para colocar no sepulcro, né, envolto num pano. Até ele, que apareceu de madrugada, de repente estava no dia da crucificação, antes do Shabá, antes de ser um dia que não podia, judeu não pode tocar em morto. Então o tempo de purificação são 7 dias. E esses 2 homens quebraram a lei, quebraram o que eles acreditavam, quebraram o que em vida, Jesus em vida, eles não conseguiram avançar. Eles não conseguiram andar, eles não conseguiram usufruir. Mas na morte de Jesus eles puderam viver
esse lugar de mudança, de crer, de fé, de posicionamento. E essa é a palavra que Deus está falando comigo nesses dias. A gente está próximo do final do Shemitah para o Ano Novo, depois Yom Kippur e depois Tabernáculos, né? As festas que acontecem aqui em Jerusalém, acontecem em Israel, acontece para todo judeu no mundo inteiro. E dia 25 termina o ano judaico, no 29 de Elul, e aí começamos o Ano Novo judaico. Isso daí vai ser no domingo, de domingo para segunda. Então, o que fala comigo? O que Deus está falando comigo? É que chegou um momento, nós como cristãos, nós que cremos em Jesus, que temos andado com Jesus, sabe? Andar de fato. Viver realmente o que nós precisamos viver nesses dias, o que nós precisamos servir a Ele, não servir. Porque assim, o que é interessante, porque o que os dois não conseguiram servir Jesus em vida, serviu na morte. E isso é tão forte. E nós estamos em dias tão difíceis, dias que vão se tornar muito mais difíceis. A gente está à beira de uma guerra, a gente está à beira de ver Israel dividida, diante dos noticiários, diante do que tem sido falado na ONU, desde o primeiro-ministro de Israel até o rei da Jordânia, até tudo como tá, tudo a gente tem ouvido falar das guerras, dos rumores de guerra sobre Rússia, Ucrânia, tudo, e o que está acontecendo com a Europa, e agora a falta de gás, e o inverno que vai ser rígido, e a falta do trigo, o pão que está acabando, e tudo que tem acontecido nesses dias. Ainda tem coisas acontecendo com Israel. E acontecendo todo dia, todo tempo, as coisas estão correndo para que se cumpra toda a palavra de Deus. Agora, eu espero que tenha um basta na nossa vida de coisas que nós não estávamos conseguindo servir a Cristo nesse tempo, de graça, de favor, de que Ele tem nos aproximado dEle, nos puxado para Ele, nos abraçado, sabe? E realmente se posicionar no sentido de que eu preciso lutar por Ele, eu preciso lutar pelo que eu creio, eu preciso me posicionar diante de um mundo que está um caos. Eu não posso simplesmente dar de ombro e deixar tudo que está acontecendo. Tudo, o mundo inteiro está mudando. O mundo inteiro está mudando. E nós não podemos simplesmente fechar os olhos para tudo isso. Nós precisamos realmente nos posicionar como cristãos. Então, aqui no jardim, pensando nesses dois homens, que eles serviram na morte e se encontravam muitas vezes escondidos com Jesus, isso me pesou. Será que nós não estamos vivendo dessa forma? Vivendo às escondidas muitas coisas que nós podíamos estar fazendo às claras para Jesus, nos posicionando mesmo nos dons, no chamado, no que Deus nos chamou, no que Jesus nos capacitou. Então, que nós venhamos servir Ele agora nessa vida em abundância que Ele tem nos dado, porque dias de morte vão vir sobre a terra. Mas será que até nesses dias de morte nós vamos conseguir servir Ele? Esses dois homens foram exemplo de serviço, de passar por cima de tudo, de toda a figura que eles eram, de toda a importância que eles tinham diante de Pilatos ou diante dos judeus, e passaram por isso, por quê? Por amor. Então, o que eu vi nos dois? Eu vi que tudo que Jesus veio e semeou de amor na vida deles, e a morte foi Ele carregando a maldição que era para mim, que era para Nicodemos, que era para José de Arimateia, que era para todas as pessoas naquele tempo, e hoje no nosso tempo, o que foi derramado de amor, eu acho que nesse momento pegou o coração deles. E eles entenderam, Ele me amou, Ele deu a vida por mim, e eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso honrar. Então, tanto José de Arimateia como Nicodemos honraram o corpo, né? Isso aí a gente pode entrar muito mais em honrar o corpo de Cristo, honrar a igreja, honrar como corpo, não sair do corpo, não se afastar da comunhão, não se afastar do lugar onde que Jesus derramou mesmo, sabe, o sangue dele para cobrir o corpo, para que nós fôssemos limpos, salvos, transformados. Então, tem tanta coisa que a gente pode ir tão fundo nessa palavra, mas o que eu quero deixar hoje é que assim, nós estamos terminando um ano em Israel e tantas coisas estão acontecendo, e nós estamos no fim de um Shemitah, e tantas coisas aconteceram e ainda vão acontecer em consequência desse lugar de remissão, né? Shemitah quer dizer remissão. Então, uma remissão para as nações. É tão interessante. Eu estava conversando hoje com o DJ, no enterro da rainha foi pregada a palavra de Deus. Então, os reis ouviram o evangelho.
primeiros ministros, presidentes, governantes, todos ouviram. Todos ouviram. Então não tem nem desculpa. Deus está fazendo algo, entendeu? Então, que a gente venha entender esse tempo, que nós vamos a servir Jesus com amor. Como que aqueles 2 homens serviram? Eles não pensaram na reputação, eles não pensaram na perseguição, eles venceram o medo, né, naquele momento, porque Jesus faz isso. Jesus vem e faz com que a gente vença o medo, a incredulidade, a frieza, tantas coisas Jesus faz por nós. Então que eu e você, que a gente venha abraçar esse dia, que a gente venha abraçar esse tempo, que a gente venha abraçar o que Jesus está fazendo e honrar Ele, honrar o corpo, honrar Ele como cabeça, Ele como nosso amado, né? Entregar nossa vida 100% para Ele, e que a gente possa viver a alegria da ressurreição, né? Porque Ele ressuscitou. Então eu estou num lugar que marca a ressurreição, mas eu também estou num lugar que marca a morte, marca sepultamento, né? Então que esse velho homem nosso seja sepultado e que venha um novo, que realmente a gente venha viver o que Cristo fez para que a gente vivesse vida em abundância nesses dias, que você possa servir o Senhor de todo o teu coração. Amém.